Gostaria de estar saudando a todos, meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Estamos aqui, seja bem-vindo ao canal e também aqui ao quadro Momento de Reflexão, onde aqui refletimos em alguns períodos dentro dessa programação, sobre temas concernentes à Palavra de Deus e que diz respeito a cada um de nós e que o Senhor nos ajude, né? E nessa oportunidade, durante esse período, nessa oportunidade estaremos tratando do tema Um Peregrino Indesejável e Real. Para tanto, antes de orarmos, vamos estar lendo o texto bíblico que se encontra dois versículos bíblicos, tá bom? Jó, capítulo 2, versículo 2 diz: Então o Senhor perguntou a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor, dizendo: De rodear a terra e de passar por ela. Outra leitura, eu já separei aqui, está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, quando diz aqui: Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando, observe bem, a quem possa tragar. Diante dessas duas leituras, que trago aqui como base para a nossa reflexão, frente ao tema aqui, né, onde estarei comprometido. Na verdade, estaremos nós comprometidos aqui a refletirmos. Você tem a liberdade de considerar e ponderar tudo quanto vamos tratar durante esse período dentro desse tema. Um peregrino indesejável e real. Tá bom? Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa e gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados. Te agradecemos, Senhor, também por esta oportunidade, por esta tão grande salvação e por estarmos aqui mais uma vez, Pai, em um momento de reflexão. Tua palavra diz que bem-aventurado aquele que medita dia e noite, Senhor, na tua palavra. Então, logo estamos aqui diante desse momento, com esse intuito, com essa expectativa, Pai, de estarmos aqui meditando e refletindo sobre esse importante tema, que se trata de uma realidade em nossas vidas e, porém, passamos muitas vezes a negligenciar. Tantos aqueles que não conhecem o Senhor como nós, que servimos ao Senhor, esquecemos das advertências e os avisos que o Senhor nos dá, mostrando, Senhor, a realidade deste peregrino indesejável, que é o diabo. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós, livra-nos e guarda-nos da tentação e livra-nos, Senhor, do mal, Senhor, e desta astuta cilada, das astutas ciladas do diabo. Faz isso, Senhor, em nossas vidas. É o que nós te pedimos e dá-nos, Senhor, direção nessa meditação. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos e te damos graça por tudo. Amém. Amados, eu trago esse versículo aqui diante do momento em que hoje eu estava justamente lendo aqui na minha leitura diária. Estou no livro de Jó agora, saí do livro de Esté, estou no livro de Jó. E o capítulo 2, era o dia que eu estava lendo, eu leio um capítulo por dia, né? Tem dia que eu leio mais, mas geralmente é um capítulo por dia, fora outras atividades voltadas, né, para a palavra de Deus, como é o caso aqui do canal A Voz do Clama no Deserto, que acabo por estar sempre refletindo, né, na palavra de Deus, e só tenho que agradecer a Deus por isso. Oxalá todos nós possamos ser privilegiados por esta motivação de coração, estarmos sempre refletindo na palavra de Deus. E diante desse momento, eu caí
né, li o capítulo 2, porém o versículo 2 me chamou a atenção e me trouxe a motivação frente a este tema. Um peregrino indesejável e real. Primeiro, um peregrino porque, como lemos no versículo 2 de Jó, o Senhor perguntando ali, aquele versículo 2 do livro de Jó, já diz o título, o versículo do livro, né? Livro de Jó. Trata-se de um homem que era justo, servo de Deus, temente a ele e que passou por essa situação que conhecemos pela palavra de Deus, dentro de um propósito de Deus. Porém, ainda que estava dentro do propósito de Deus e que está escrito para o nosso entendimento e conhecimento, nos dá essa certeza. Nós vamos entender no final por que ele é peregrino, né? Quando nós falamos do diabo, nós falamos do tema que está dentro do tema, dentro das classes teológicas, tanto instituto como academia teológica, da matéria que fala da angiologia, estudo dos anjos. E ali vai ter uma parte que estaremos tratando, né, dos anjos que caíram, daqueles que se tornaram, né, no princípio, rebelde a Deus, é, de maneira ali oculta, porém dá para entender pelos versículos. Nós temos em Ezequiel e Isaías a realidade deste acontecimento sobre as esferas celestiais, onde houve um chamado, conhecemos como anjo de luz, que por sua escolha, né, se engrandeceu, deixou com que a soberba, isso lá no céu, que a soberba tomasse conta do seu coração. Não posso afirmar, vou aqui abrir um parênteses então, se foi no céu, se foi na esfera aqui em que ele estava incumbido, porque o texto diz que ele era, né, o aferidor da medida diante de todo a criação celestial. Isso o enobreceu de tal maneira que ele se ensoberbeceu e pensou em subir a mais alto das estrelas e ser semelhante a Deus. Foi o ponto da queda, né, do anjo de luz, em que a Bíblia nos dá por nome, ora Satanás e ora o diabo. Então, essa questão deste peregrino, ele é uma realidade. Tanto nesses dois versículos que lemos, como o capítulo de Jó todo e como as outras esferas, nós vemos a atuação no inimigo de Deus, porém criatura de Deus, porém inimigo, não é maior do que Deus e não tem em si qualquer atributo divino. O Senhor somente, ele não tira, né, o dom que ele tem dado. Então ele tem sim a sua esfera de poder, seu nível de poder, ele tem a sua atuação, porém com tudo isso, vamos compreender aqui pela rápida reflexão, que ainda assim ele só age segundo a permissão de Deus. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E peregrino por quê? Porque nós vemos e lemos ali no capítulo Jó 2, que ele disse que ele estava a passear. Vamos novamente ler aqui no capítulo de Jó, né? Jó capítulo 2, versículo 2, como lemos. E ele diz aqui, ó, respondeu Satanás ao Senhor, dizendo, de rodear a terra e de passear por ela. Conta a realidade, né, se ele estava a rodear a terra e passear, olha só, por ela. Ele não faz parte do contexto. Ele está aqui, né, com um alvo em que a Bíblia nos adverte e nos orienta. Se tornou um reino organizado. Quando nós lemos aqui em Efésios, capítulo 2, Efésios capítulo 6, melhor dizendo, a partir do versículo 10, nós vemos aqui que se trata de um reino organizado. Porque ele diz aqui, ó, pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, olha só,
principado, fala de príncipes. Contra potestades, olha só. Potestade fala a princípio de alguém que tem poder, ainda que seja limitado, mas tem poder. Contra o príncipe do mundo destas trevas. Contra as hostes espirituais da iniquidade, olha só, nas regiões celestes que atua aqui no mundo, né? Isso de diversas formas e de diversas maneiras. Então isso é uma realidade. E a Bíblia nos orienta. Diante desse, ele constituiu um reino, mas entenda bem, pela Bíblia, um reino em rebeldia diante de Deus, que é soberano, e pela sua permissão dele manter essa atuação, como o seu próprio Senhor Jesus disse. Ele disse que estava saindo, indo, porque o príncipe deste mundo estava chegando. Ainda que ele atua aqui, esse momento que ele está aqui é um momento passageiro. Por isso que veio, né, em mente esta realidade. Ele é um peregrino, a exemplo de nós que não somos mais do mundo. Todos quanto crê no Senhor Jesus e serve a Deus. Mas somos peregrinos por conta da promessa que o Senhor deixou antes de estar indo para a cruz. Que os discípulos ficaram preocupados, temerosos, e o Senhor Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai, no céu, nas esferas celestiais, há muita morada. Se não fosse assim, não vos teria dito: irei, vos prepararei um lugar e voltarei para que onde e vos buscarei e vos levarei para que onde eu estiver, vós estejais comigo. Então, nós somos peregrinos também. Porém, o nosso destino é o céu. Porém, este peregrino indesejável, que não é só o diabo, que ele é, Satanás, que ele é o regente, mas tem aquela terceira esfera, terceira parte dos anjos que ele corrompeu e serve a ele. Por isso que nós vemos muita menção no Novo Testamento com respeito aos demônios, né? E há muitos textos dentro dos evangelhos em que Jesus, diz a Bíblia, que libertou todos quantos chegaram possuídos de demônio, sem qualquer esfera de idade, até mesmo crianças, como aquele pai que chegou aos discípulos, não conseguiram expulsar aquele demônio, e Jesus, ele recorrendo ao Senhor Jesus, ele foi lá e libertou aquela criança que desde a sua nascença sofria sob as esferas do domínio direto de Satanás. Porque há um tratamento e um domínio direto e indireto. Indireto é quando João diz, apóstolo João, capítulo 3, principalmente, de 1 João, diz que todos que vivem sobre uma esfera de pecado têm como paternidade o diabo. São filhos do diabo. Então, diante disso, ele criou este reino, estabeleceu esse reino, porém, como deixa bem clara a Escritura, sobre total, só age conforme a permissão de Deus. Então, nós estamos tratando aqui de um servo, que é Jó, de um homem que era justo, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Porque, como o apóstolo João disse, todos que estão em pecado fazem parte dessa paternidade. São filhos do diabo. Porém, essa prisão e essa cadeia, a palavra também do Senhor diz que Jesus, ele veio. Deus se fez homem na pessoa do Senhor Jesus, o seu Filho, e ele veio para desfazer as obras do diabo. Diante aqui, então, desta introdução, entendemos já de antemão que este é um peregrino, porém indesejável e também real. O que nos entristece é que há muitos, por falta do próprio temor a Deus e da incredulidade, até mesmo quanto à sua existência, como é o caso daqueles que são militantes do ateísmo. Se diz ateu por convicção, ele diz, que não acredita na existência de Deus. Logo, isso aí é um fator, com certeza,
de um domínio satânico incitado por Satanás para que essa pessoa se torne sobre essa algema e passe a viver somente sobre o seu domínio como cavalo de Satanás. Porém, diante dessa introdução, eu quero deixar aqui 3 pontos onde vamos ler a Escritura para você refletir, para eu refletir e possamos meditar, temer a Deus e buscar o abrigo sobre as asas do Altíssimo, sobre o esconderijo do Altíssimo. Porque observe que o texto que lemos em 1 a Pedro capítulo 5:8 diz que ele está ao nosso quem? Aqueles que pertencem a Deus. Nós quem? Aqueles que entregaram a sua vida a Deus. Nós quem? Aqueles que, exemplo de Jó, somos filho de Deus e servo do seu reino. A esse a Bíblia nos apresenta o Senhor como o guarda de Israel, como aquele que nos guarda, como aquele que envia o socorro, mesmo diante da realidade da atuação deste inimigo e desse peregrino indesejável, em que nós também acabamos por sofrer. Você lembra da passagem do barco? Quando o Senhor Jesus repreendeu o mar e o vento, que era ali, não era algo, né, infortuito por conta da natureza, de um desajuste da natureza. De maneira alguma, aquilo deixa claro que era uma atuação dos demônios, do diabo, de Satanás. Por isso o Senhor Jesus repreendeu. Observe que ele usou a expressão, a Bíblia, e repreendeu o mar e disse: acalma-te. Ao vento ele disse: cala-te. Então, quando fala em repreender, fala da realidade de uma atuação deste peregrino ou destes que, a exemplo dele, estão aqui passeando e estão ao derredor, né? Ao nosso derredor, daqueles que são filhos de Deus, daqueles que buscam servir a Deus, daqueles que foram libertos pelo Senhor Jesus. Porque a palavra do Senhor diz, através do Evangelho de João: se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Porém, ainda que essa liberdade era um fato em nossas vidas, diante daqueles que pertencem à igreja e ao aprisco do Senhor, não nos exime dos ataques. O próprio Senhor Jesus foi atacado no deserto, tentado no deserto, mas diz a Escritura que ele deixou o Senhor Jesus por um período. Então, logo, assim é com aqueles que buscam servir a Deus. Ele se mostra como um inimigo de Deus e, como ele não tem poder, ele busca atingir aqueles que são os seus. Porém, a promessa de Deus para nós é que ele nos guarda como a menina dos seus olhos, como propriedade particular dele. Então, por isso que o texto de Pedro ele diz: o diabo, vosso adversário, olha só o que ele diz, está ao derredor, buscando, essa é a intenção dele, querendo tragar, buscando e querendo tragar, e a exemplo do leão, querendo nos tragar. Ao derredor, porque ao redor estão os anjos do Senhor, está a proteção de Deus para nossas vidas. Então, esse tema, ele é de suma importância, para que a nossa mente seja avivada e não venhamos a negligenciar com respeito aos ardis em que a Bíblia diz de Satanás. Então, ainda prolonguei um pouco mais da introdução e agora vamos somente para os pontos e para a Bíblia, tá bom? Vou até abrir aqui a Bíblia. Vou deixar aberto aqui para mim, vamos lá. A sua presença, primeiro ponto, desse peregrino indesejável e real. A sua presença, ela é real. Vemos isso já desde o princípio, ali da criação, quando Gênesis capítulo 3, né, capítulo 3, nos indica essa realidade logo no primeiro versículo. Ele diz aqui, ó: ora, a serpente era mais astuta que a personificação do diabo. Era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse:
não comereis de toda a árvore do jardim. Então já vemos já no princípio, na abertura da revelação de Deus, que o mundo se encontra onde está por conta desse ato primário da atuação de Satanás, mostrando já que ele é um peregrino indesejável e real. O segundo nós lemos em Jó 2:2, que ele está a rodear e passear sobre a terra. Ele não é importante dizer isso, ele não é onipresente, muito menos onisciente e onipotente. Ele é um anjo caído, tem o seu poder de atuação pela permissão, pela vontade permissiva até de Deus. Isso muitas vezes, né, com respeito ao nosso bem, como nós lemos em outras leituras, lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, que quando Paulo diz, para que eu não me ensoberbecesse, né, Deus enviou, né? Vamos ler? Já que estamos lendo Bíblia, vamos ler. Tudo isso que vamos estar lendo está se referindo a ele, o que nos deixa notório a questão da realidade da sua presença indesejável, né, deste ser. Que diz aqui o capítulo 12, olha só. Já lemos em outras mensagens. Ó, e para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações, olha só, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, que são seus anjos, aquela terceira parte, para me esbofetear, olha só. Falando da atuação dele, ou seja, da realidade da sua presença, a fim de que eu não me exaltasse demais. Então, o espinho na carne aqui de Paulo pode ter sido qualquer coisa. Muitos dizem que é a questão da vista, pode ser uma enfermidade, mas dele orando 3 vezes, Deus falou, porque havia um período de tratamento. Isso por conta, Paulo estava à mercê de caminhar para a queda, porque a soberba, ela procede à queda. Mas como Deus é maravilhoso e misericordioso, é o que ele faz em nossas vidas, ele, no caso de Paulo, como em qualquer outro caso que assim o Senhor quiser agir, porque ele é Senhor, e a sabedoria, ele é a sabedoria, e os seus planos são planos de paz, e o seu objetivo é para a nossa salvação. Aí diz a Bíblia que ele enviou, no caso de Paulo, um mensageiro de Satanás para ir bofetear Paulo, colocando esse espinho na sua carne. Então, nós vemos que ele não é onisciente, ele não é onipresente e muito menos onipotente. Mas ele está a passear. E observe, amados, se é real a sua presença e ela se mostra nessa leitura que fizemos, que ele declarado por ele. Porque ali, ainda que o diabo é o pai da mentira, como João, né, nos diz, 8:44, o princípio, a essência do diabo é a mentira, ele é o pai da mentira. Aqui ele estava diante de Deus, e ele estava falando o que estava fazendo. E tanto é que Deus falou, tem visto o meu servo Jó? Então o que fica para nós aqui, para a nossa reflexão, que diante dessa realidade da sua presença, ele vai estar, ele não está em todo lugar, mas aonde ele passa, ele vai deixando o seu efeito de destruição em uma família, né? Semeando ali a intriga, semeando o adultério, semeando um intento ao homicídio do pai contra filho, filho contra pai. Aqui não é para inocentar o filho que mata o pai, nem o pai que mata o filho, mas para mostrarmos aqui diante da palavra de Deus a realidade da sua atuação. Porque o diabo, ele vem e ele age dentro dessa decadência em que nós nos encontramos, ou que o mundo se encontrou a partir do momento que lemos em Gênesis 3:1, e onde ele passa, ele vai semeando os seus ardis, os seus maus intentos. Ele é ímpio. Então ele vai passando, vê um jovem, ele, né, estimula ele ao vício, estimula ele à fornicação, ao
político ele fomenta a questão da corrupção, ao policial, ao comerciante ele semeia, né, a questão também da sonegação do imposto, como você e eu podemos ser incitados a pensar em enganar a Receita Federal com respeito à nossa declaração de imposto de renda e tantos outros meios, as mazelas existentes neste mundo, amados, têm a sua origem na atuação quando ele está a passear e rodear a terra, ele vai fazendo o seu estrago por conta de quê? Por conta de que a sua presença ela é real. Segundo, a sua intenção é real. Então vamos ver agora. Observe bem. Lucas 22, versículo 31. Primeiro lugar, tá aqui, ó. Não, um deles, né? 30, só para mostrar a realidade das suas intenções. Quando Jesus disse para o Simão Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás, olha só, vos pediu para vos ir andar como trigo. Olha só, Jesus. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece a teu irmão. Vemos Gênesis 3, vemos aqui, já no livro de Jó, nos dois textos que lemos. Toque aqui, eu vou trazer o 1,6 também. Jó, capítulo 1, versículo 6, quando diz aqui, ó. Ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Aí no versículo 6, olha o que ele diz. É do 1,6? Perguntou-se de onde vem. Aí diz aqui no versículo, eu errei aqui a referência. Ó, aí diz Deus, mas estende agora a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e ele blasfemará contra ti. Jó se apresentou com qual intento ali? De acusar a Jó, de colocar em xeque a sua integridade e o seu temor a Deus. Então o princípio primeiro de Satanás é colocar diante de Deus em xeque a nossa sinceridade. Porque Deus conhecia Jó. Ele declarou para ele o que Jó era diante de Deus, mas ele ainda colocou dúvida, foi buscar colocar Deus em dúvida, porém não Deus. A intenção dele era descredibilizar, né, a essência da sinceridade e do temor de Jó a Deus. E o princípio dele, intento dele é justamente esse. E diante de nós, ele busca descredibilizar a existência de Deus mediante o infortúnio desta vida. A cirandar. Como diz Apocalipse, que ele colocou muitos presos por 10 dias. E lá o texto de Apocalipse diz, que nós vamos estar vendo, ele diz que ele falou para que fosse fiel até o fim. Então, observe que a presença dele é real desde o início da criação até a consumação. E vamos entender no fim aqui o porquê disso. E diz aqui, a sua intenção ela é real, sua presença é a sua intenção. E Apocalipse 2,10. Apocalipse, final da revelação de Deus, capítulo 2, versículo 10. Olha só o que diz a palavra de Deus. Não temas o que há de padecer. Olha só. Eis que o diabo está para lançar algum de vós, porque é segundo a permissão de Deus, na prisão, para que sejais provado, como foi Jó, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então Deus ele estava ali avisando aquele anjo da igreja o que iria acontecer, e Deus não ia livrar, Deus ia deixar com que acontecesse. Porém, Deus requeriria somente que eles permanecesse fiel. E se ainda essa provação, esse intento do diabo chegasse ao seu clímax, que era a morte, amados.
Então observe a sua presença e seu intento. Isso tudo, guarde bem essa questão, né, que eu abro aqui um parênteses, que está atrelado com mais, vamos dizer assim, mais veemência, aqueles que são do Senhor, aqueles que são de Deus. Então, se Deus ele permitir, porque há um propósito. E essa vontade de Deus em permitir não é a vontade plena, mas a vontade permissiva de Deus, com propósitos durante esse período. E o que é que diz aqui que Deus diz? Ser fiel até a morte. Se chegasse ao caso dessa provação chegar a levar algum, Deus ele disse, porém permanece fiel. E aqui diz a razão, ó, e dar-te-ei a coroa da vida. Terceiro, a sua sujeição a Deus, ela é real. Então, ainda que ele seja real a sua presença, desse peregrino indesejável que é Satanás e seus anjos, ainda que a sua intenção começa pela acusação e se segue através das permissões que é dada a ele, né, pela sua atuação como príncipe desse mundo, ainda assim, tudo isso é sobre uma sujeição à soberania de Deus, em que nós já vemos aqui, tanto em 1:12 no livro de Jó 1:12, que ele falou, só que Deus disse para ele, ó, ao que Deus, aqui disse o Senhor, ó, letra maiúscula, Deus, soberania, a Satanás, eis que tudo que ele tem está no teu poder, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. É quando nós vamos para o capítulo 2, versículo 6, a mesma maneira. Observe bem. Porque aqui, nesse capítulo 2, Satanás já colocou em dúvida, né, a integridade de Jó, dizendo que tudo que ele tinha, que o homem tem, é pele por pele. Que se Deus ferisse ele, enfermidade. Mas não foi Deus. Deus permitiu a Satanás fazer isso. E diz aqui a Bíblia. Disse, pois, o Senhor a Satanás, eis que ele está no teu poder. Somente poupa-lhe, olha, a vida. Então, independente qual seja a circunstância, amado, só deixando aqui uma prévia, em que cheguemos até o momento de morrer, isso tudo ocorre pela permissão de Deus. E com questão do intento, da ação, como vimos em Apocalipse, ser fiel até a morte, ainda que chegue nisso, isso só ocorrerá se Deus permitir, porque quando o caso de Jó, Deus não permitiu, ele disse, poupa-lhe a vida. Terceiro lugar, então nós vimos a presença é real, a intenção dele é real, a sujeição a Deus ela é real. Agora, glorifiquemos a Deus, porque também o seu destino é real. Por isso que é um peregrino indesejável e real. Porém, por ser peregrino, o seu destino é real. E nós somos peregrinos, isso é uma realidade. Porém, o nosso destino é o céu. Porém, quanto a Satanás, diz aqui, Mateus 25, versículo 31. Observe bem. Capítulo 25, versículo 41, melhor dizendo. Observe o que diz a palavra de Deus. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Olha só. Agora, olha para onde foi. Para quem foi preparado? Não foi para mim, para você. Todos que não estiverem, diz Apocalipse, escrito no livro da vida, irão para este lugar. Porém, não foi preparado nem para mim, nem para você. O propósito de Deus, do princípio, nunca foi o lago de fogo, ou o inferno. Mas agora faz parte do destino de todos quanto negarem, né, não crer no unigênito Filho de Deus. Porque o Senhor Jesus mesmo disse, ele pede por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. O que não crê será condenado. E a condenação é o fogo eterno.
é o desprezo eterno, é o sofrimento eterno. E a figura que aqui, tanto aqui como em Apocalipse traz, lago de fogo. Ele diz aqui, ó, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Está vendo aqui a confirmação deste peregrinos indesejáveis? Que é Satanás e seus anjos, porque ele está dizendo aqui, ó, diabo, por isso que está em ponto na Bíblia, traz Satanás e traz diabo, tratando daquele que está sobre a regência, o líder. E aqui está diabo em letra maiúscula, ó, e seus anjos, que poderia estar aqui Satanás e os seus anjos também, como já vimos. E diz aqui, ó, preparado para o diabo e seus anjos. Então, o destino dele é real. Ainda que a presença indesejável dele é real. Ainda que a intenção dele é real. Ainda que a sujeição dele. Não adianta, é real. Deus reina. Ele é Senhor. O seu destino também, ele é real para consolo nosso. E diz aqui, Apocalipse, capítulo 20, versículo 7 a 10. Observe aqui, estamos encerrando agora. Ora, quando se completarem os 1000 anos, porque ele foi preso por 1000 anos, se fala dos acontecimentos finais, a igreja já não estará aqui, mas já estará na boda do Cordeiro. Satanás será solto, olha só, da sua prisão. Observe que tudo que nós lemos aqui mostra a realidade e a essência do primeiro ponto. Sua presença era real. Ele diz aqui, e sairá a enganar novamente, ó, as nações que estão no 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntar-se para a batalha. Subirão sobre a largura da terra, secarão o arraial dos santos, ó, de novo aí o santo, e a cidade querida. Mas, olha só, desceu fogo do céu e devorou. Agora olha o que diz o versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados, olha só, pelo século dos séculos. Ou seja, eternamente. E aqui, observe aqui, se nós não atentarmos para isso. Versículo 14. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Ó, e agora diz aqui, para nós. E todo aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Aqui já está se referindo a nós. Porque no versículo que nós lemos anteriormente, versículo 10, está se tratando da realidade do destino real deste peregrino indesejável, porém real. Porém, fiquemos com o que lemos no versículo, capítulo 5, versículo 8 de 1 Pedro, fora tantos outros, que nos mostra de que a melhor escolha nossa é buscarmos estar abrigados sob o esconderijo do Altíssimo. Lembre-se que o Senhor disse, que o Filho, João disse, o apóstolo João disse, que o Filho de Deus, ele veio, o Senhor Jesus, para desfazer as obras do diabo. E que o Filho, se o Filho for libertar, verdadeiramente será livre. Se tudo que aqui consideramos, se você ponderar à luz da Escritura, oxalá o Senhor lance luz sobre o seu coração, para que você, ao reconhecer essa realidade, não por medo, mas por reconhecimento da obra pelo qual o Senhor Jesus veio, com a intenção em amor de nos libertar, de quebrar esses guilhões, para que nós possamos, a partir daí, sermos guardados por Ele e estarmos convictos, andarmos na certeza de que para nós, ainda que peregrino, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E a partir dessa realidade, desta fé, o nosso nome, o meu e o seu, está escrito, passa a estar escrito no livro da vida do Cordeiro, diz as Escrituras. Então, faça isso não por medo, porque o amor, diz o apóstolo João, lança fora o medo, o temor. Mas por temor e
por reconhecer que essa necessidade sua, diante da revelação de Deus, em cuja essência o clímax é o seu amor, revelado na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus morreu por mim e por você, e disse, está consumado, e lá ele orou também, Pai, perdoa-lhes, porque ele não sabe o que fazem. Porque toda a regência e toda a rebeldia que se revela diante do homem a Deus está aí incutida uma ação da questão da realidade, da presença deste peregrino indesejável. Porém, que você e eu possamos nos arrepender do nosso pecado e poder estar servindo, né? Crendo no Senhor Jesus, servindo a Deus e a seu reino. E através desse serviço, que é a proclamação por essência do Evangelho, poderemos livrar muitos, né, desta prisão. Poderemos livrar muitos desta algema pela proclamação do nome do Senhor Jesus. Porque ele disse que aos que crê, colocaria a mão sobre os enfermos. Ora, expulsaria demônios. Tomaria veneno, mas não seria mortífero para ele, como nós vemos no caso de Paulo. Então, a realidade é que ela é uma presença real. Então, não só você que ainda não está, nunca tem meditado sobre isso, que você considere neste momento, e nós que servimos ao Senhor, você que serve ao Senhor, que teme a Deus como Jó, que busca andar em integridade e que se desvia do mal, não estamos livres, né, da atuação do diabo contra a nossa pessoa. Mas lembre-se que ele está ao nosso derredor, porque ao nosso redor está o Senhor a nos guardar mediante seus anjos ou pela sua própria presença, pela sua própria destra, a sua mão, ele há de nos guardar. Então, que você fique aqui com esta reflexão e não caia sobre a incredulidade da existência de Deus, da existência do diabo, como um peregrino indesejável, e muito pior ainda, e mais grave, da existência de Deus. Creia na existência dele, mas creia muito mais da existência de Deus, que está acima de tudo e de todos, e que tudo está sob o seu domínio, como contemplamos aqui pelas Escrituras, que a presença dele é real, a intenção é real, a sujeição a Deus é real, porém o seu destino também já está decretado. O lago de fogo em que arde o enxofre, isso todos os dias, por todos os séculos e séculos, ou seja, de eternidade em eternidade. Amém? Logo, a Deus seja a honra, a glória e o louvor para todo o sempre. Amém? Um abraço a todos. Vamos estar orando. Deixa eu coisar aqui. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer mais uma vez por esta meditação, por esta reflexão que nos traz, Senhor, essa realidade em que em muitos momentos, Pai, negligenciamos. Que até mesmo para o nosso bem, o Senhor dá permissão para determinados acontecimentos em nossa vida, como foi o caso de Jó, como foi o caso de Paulo. Mas também como princípio, Pai, de juízo, porque todos quanto se não estão abrigados em Ti, Senhor, estão à mercê de Satanás, como o próprio apóstolo Paulo, Senhor, usou ali, diante do capítulo 5 de 1 Coríntios, para que entregasse aquele irmão e aquela irmã, né, aos anseios e às intenções de Satanás. Tem misericórdia, Senhor, de nós, nos guarda, de Senhor, de não estarmos vigiando, como diz a Tua palavra que lemos, mas que sejamos sóbrios e vigilantes e possamos em todo o tempo
depender totalmente do Senhor e em oração, Senhor, clamarmos e suplicarmos para que o Senhor venha nos livrar, Senhor, da tentação e também do maligno. Faz isso, Senhor, este peregrino indesejável. É o que nós te pedimos. Livra-nos, Senhor. Dai-nos, Senhor, escape. É o que nós te pedimos. Já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.